Olha, não tem intrinsecamente assim vantagens ou desvantagens dela ser familiar. O que a gente tem aqui com a empresa familiar, a gente tem alguns problemas, eventualmente. É um problema basicamente de cultura. Num relacionamento familiar, muitas vezes as pessoas levam esse relacionamento para dentro da empresa. Já pensou um cunhado demitido, um genro? Ou o sobrinho chamando a atenção do tio? Esses são alguns problemas que a gente tem na empresa familiar e que a gente não tem na empresa profissional. Acho que a principal vantagem de uma empresa familiar é a agilidade na tomada de decisão. Numa empresa familiar, como existe um relacionamento muito mais próximo, não tem tantas autarquias, as decisões são mais rápidas. A principal desvantagem de uma empresa familiar é que você, às vezes, acaba tomando decisões não pela empresa, e sim pela família, e que isso pode prejudicar o desenvolvimento da mesma, em que você tem situações em que você vai ter que estar contra seu pai, sua mãe, seu filho, primo, tio, que não são as mais interessantes numa gestão de uma empresa. Esse processo de profissionalização de uma empresa familiar, ela é muito importante e muito necessária nos dias de hoje. Depende, não é toda empresa que pode abrir o capital, não. Existem as empresas limitadas e as empresas que são sociedades anônimas. As sociedades anônimas são de capital aberto ou capital fechado. Capital aberto é aquela sociedade anônima que tem uma série de sócios, mas todos eles se conhecem e não são ações negociadas em bolsa. O capital aberto é ações negociadas em bolsa. Então, quando a gente fala de uma empresa de capital aberto, a gente está falando de uma série de regulamentações, uma série de obrigações que a empresa tem que cumprir. Tem que publicar balanços, tem uma série de regras que ela tem que divulgar, tem que ter um departamento especial para se relacionar com o investidor. Então é um outro nível de complexidade. Então talvez, depois de um determinado tamanho, uma empresa que tem um faturamento grande o suficiente e talvez justifique abrir o capital. Mas antes disso, não. Nós acreditamos que sim, para a profissionalização das empresas familiares, de um modo geral, em que você vê em grupos investidores, que você vê em fundos, que podem, através de uma gestão mais eficaz, melhorar a empresa como um todo. Tem. Justamente por causa da primeira pergunta, na empresa profissional, você não tem muito problema familiar ou problema de hierarquia dentro da família. Na empresa profissional, o que está valendo é a competência. Se o executivo é competente, ele fica e vai promovido. Se ele não é, ele vai sendo afastado até a hora que ele é demitido. E é assim com os gestores, administradores, supervisores, superintendentes. Quando você está na empresa familiar, é meio complicado. Você tem o sogro que trabalha lá com você, você vai demitir o sogro, olha o problema que você pode conseguir em casa. Então, por isso, a empresa profissional, ela tem este problema a menos. Acredito que a chance é a mesma. Acho que a gestão depende muito da profissionalização de quem a faz. Se você tiver uma empresa familiar, se você está numa empresa que não familiar e que se não houver um planejamento, uma organização, a gestão de processos, organização para que haja o crescimento, com certeza as duas não vão ter sucesso.